Olá, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Ontem nós vimos quais as condições para que a nossa oração seja atendida por Deus. Hoje nós vamos analisar aqui quando nós devemos orar. Mas antes eu gostaria de deixar para você aqui qual a melhor posição para a oração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 41, diz assim, ó: Ele, porém, por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava. Então, a melhor posição para a oração é de joelhos, ajoelhados diante de Deus. Quando você se ajoelha ali diante de Deus, você se prostra diante dele, você está reverenciando a Deus, está se colocando como um servo e Deus como seu Senhor. Você está se humilhando. Na Bíblia você vai encontrar a parábola do publicano e do fariseu, daqueles dois que desceram para o templo para orar. Um batia no peito, eu não sou igual àquele, isso tudo. O outro se humilhava diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilhou saiu de lá exaltado, ou seja, Deus atendeu a sua prece. Agora aquele que se exaltou saiu de lá humilhado. Deus não ouviu a sua oração. Então, a melhor posição para a oração é ajoelhados, que ali você se humilha diante de Deus. Eu gosto de uma frase que diz assim: aquele que permanece de joelho diante de Deus, permanecerá de pé diante de qualquer tentação. E de joelho você pede poder e Deus vai te capacitar e você vai vencer. Amém? Amém? É de joelhos que nós crescemos. É de joelhos que nós nos tornamos gigantes. Porque a oração tem muito poder. Então, vimos aqui que a melhor posição é de oração. Mas hoje nós vamos ver aqui quando nós devemos orar. No livro de Salmos, no capítulo 55, versículo 17, quantas vezes devemos orar? Diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Então aqui diz que à tarde, pela manhã e ao meio-dia, ou seja, 3 vezes ao dia você tem a oportunidade de falar com Deus através da oração. De manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Ao meio-dia, quando você vai fazer a sua refeição ali, você tem um momento durante o seu dia, aquela pausa para buscar a Deus. E à tarde ou à noite, né, você tem ali, quando está na sua casa, no seu quarto, a sós, você pode também se prostrar diante de Deus e conversar com Ele, fazer menção de tudo que aconteceu durante o seu dia, agradecer a Ele, ou talvez pedir perdão e conversar com Deus. Isso é interessantíssimo e importantíssimo, tá? Pelo menos 3 vezes ao dia você tem a oportunidade de orar a Deus. Outro momento que a gente tem que orar a Deus, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 10 e 11. 6, versículo 10 e 11, diz assim, ó: Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, orou, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tantos quantos queriam. Então, quando que você tem outra oportunidade de orar, queridos? Ore antes de qualquer refeição. Você vai se alimentar? Ore agradecendo a Deus por ter aquela comida na sua mesa, onde multidão de gente, milhares e talvez milhões de pessoas estão passando fome. Você tem um alimento, então ore a Deus antes da refeição, agradecendo a Deus pela bênção do alimento. Então, antes das refeições, você tem o privilégio de orar a Deus. Tem gente que ora depois de comer. Eu agradeço, né, pela comida que ele já comeu. E ali pode fazer mal para ele também. Então, ore antes. Por mais que seja um alimento bom, saudável, mas ore para agradecer e também para que não lhe aconteça nenhum mal, porque a gente não sabe. De repente, o alimento tem ali está envenenado, né? Você vai comer num restaurante ali, você não sabe
como foi feito aquilo, né? Se foi guardado da maneira certa, isso tudo a gente não conhece. Então, ore a Deus, peça a bênção antes de qualquer refeição, tá bom? E quando, Mateus 26, 41, olha esse momento de orar. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou ceguinho aqui, gente. Mateus 26, 41, isso mesmo. Então, eu leio aqui. Cadê? Tá aqui. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós devemos orar também? Quando você for tentado, ore a Deus. Ore a Deus. Você está sendo tentado, alguma coisa ali, a pessoa está tentando te seduzir. Ore a Deus, Senhor, me ajuda, Pai, nesse momento. Pai, me dê poder. Pai, me socorre. Não deixe eu cair em tentação. Orem a Deus nos momentos de tentações, para que Deus te livre das tentações. Lembra a oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. Então é esse o momento que você também tem para orar, né? Nos momentos de dificuldades, nos momentos de tentações. E outro ponto, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim: Naqueles dias Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, quando você tem que orar, quando você for tomar uma decisão difícil, ali Jesus tinha que escolher os 12 apóstolos. E notem que ele escolheu 11. O 12º, que foi Judas, foram os apóstolos que ele trouxeram eles até Jesus. Não foi Jesus que escolheu. E aí Jesus disse, lembra? Eles trouxeram até Jesus e falaram: Jesus, aceite Judas, porque ele era muito inteligente, era um tesoureiro, um homem culto. Olha só, foram pela aparência. E aí Jesus disse, né? Eles trouxeram Judas até Jesus, Jesus já havia escolhido 11. Aí Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E ele fez tudo por Judas, para que Judas permanecesse ali com ele. Mas infelizmente Judas era o traidor e traiu Jesus. E aí Jesus escolheu Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, quando vai tomar uma decisão difícil, Jesus tinha que escolher os 12, ele escolheu os 12. E os 12 foram homens vitoriosos. Então, você tem uma decisão difícil para tomar, vai comprar uma casa, um negócio. Hoje tem tanta gente aí enrolando, né, as pessoas, enganando. Então, ore a Deus para Deus te livrar desses enganos. Decisões difíceis, você vai casar, ou você está à procura de um parceiro, de uma namorada, um namorado. Então, ore a Deus. Ore bastante. Começou a namorar, aí você dobra as orações. Aí tem que orar mais ainda. Tá? E vai casar, aí ora muito mais ainda, tá bom? Mas ore, busca a Deus nas situações difíceis da sua vida, para que você não sofra as consequências de uma má escolha sem a direção de Deus, tá bom? Então, qual era o costume de Jesus? Mateus 14, 23. Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele tinha um costume. Qual era o costume de Jesus? Você sabe? 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Jesus tinha o costume de orar sozinho. Ele tinha esse momento dele com o Pai,
Só ele com Deus, ele gostava de falar com Deus. Então você precisa ter essa comunhão com Deus também, orar com Deus sozinho, no seu quarto, escolhe um lugar ali apropriado, coloca um tapete, uma almofada no chão, se ajoelha ali diante de Deus confortavelmente e bata papo com Deus, converse com Ele, conte as suas alegrias, suas tristezas, desenvolva um relacionamento de intimidade, porque intimidade é isso, é comunicação, é trocar ideias. E oração é isso. Então, você tem essa oportunidade, né, de também desenvolver o mesmo costume de Jesus, imitando a Cristo. De que forma? Orando, conversando com Deus. E aí, Deus faz uma promessa para mim e para você. Qual é essa promessa? No Evangelho de Mateus também, capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha só, olha a promessa que Deus te faz. Guarde essa promessa no seu coração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Ou, ao 9, ou quem de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ao 11, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então a promessa de Deus é essa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Se você, através da oração, buscar a Deus, você vai encontrar Ele. Se você for buscar a paz, o amor, a santificação em Deus, você vai conquistar tudo isso. Porque a promessa de Deus é: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, né, a porta do céu, a porta se abre e as bênçãos celestiais serão derramadas sobre vós. Você quer que a sua oração seja atendida? Então siga, né, esses modelinhos aí que eu passei para vocês nesse estudo. Orem a Deus, desenvolva esse hábito de falar com Deus. A gente, quando está namorando, a gente conversa com a namorada, né? Aí não sabe de onde tem tanto assunto. E Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o nosso mantenedor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso tudo. Você não vai se relacionar com Ele? Então, uma das maneiras mais maravilhosas de se relacionar com Deus é falando com Ele. É possível o ser humano conversar com Deus. E isso nós fazemos através da oração. Que Deus te ajude, que você coloque em prática isso, que seja um hábito na sua vida, essa comunhão com Deus através da oração. Orem comigo nesse instante, falemos com Ele. Deus, nesse instante falamos com o Senhor, com alegria, inteireza de coração, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor Deus, de podermos conversar com o Criador de todo o universo, com o nosso Deus amoroso. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, que possamos fazer uso, Senhor Deus, da oração, que seja um hábito no nosso viver diário, para que assim nós possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, e aí vamos poder viver bem com o nosso semelhante. Nos ajude para isso e agradecemos por mais esse estudo e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, querido.